Boa noite, gente. Mais uma vez, porque eu já gravei essa aula inteira e quando eu fui postar ela estava sem áudio, não sei por quê. Então, nós estamos aqui novamente. Hoje a gente vai ver o assunto de cinemática dos fluidos, certo? Assunto novo, vamos começar. Até agora a gente já viu propriedade dos fluidos e viu também a parte de estática dos fluidos. Estática, quando algo está em equilíbrio estático, e cinemática, a gente começa a estudar o movimento. Na cinemática dos fluidos, a gente estuda os deslocamentos, velocidades e acelerações. Não leva em consideração as forças que causam essa posição, essa velocidade e essa aceleração. Quando a gente levar em consideração essas forças que causam essas velocidades e acelerações, a gente vai trabalhar com dinâmica, certo? A dinâmica vai estudar essas forças, mas por enquanto o nosso estudo é o da cinemática, dinâmica só aí na segunda prova, tá? Quando a gente estuda cinemática, existem dois métodos de estudo, o método de Euler e o método lagrangiano, que vem lá de Lagrange. O método lagrangiano é o menos utilizado, porque ele é muito mais difícil de se captar as equações, e o método de Euler é utilizado na engenharia. O que eu quero de vocês, a atividade de hoje vai ser o quê? Eu quero que vocês pesquisem e me digam a diferença entre o método de Euler e o método Lagrange. Algo bem sucinto, bem simples, e postem lá no Classroom, certo? Então, no método de Euler, a gente consegue colocar as propriedades dos fluidos, do escoamento do fluido, em função da posição e do tempo. Então, eu consigo montar um campo de pressão, ou seja, uma função pressão, que depende de x, y, z e do tempo, assim como velocidade e assim como a aceleração. O campo de velocidade, que é o que a gente mais vai estudar aqui, ele é representado por V, vetor, certo? E U, V e W. U é a componente X, V é a componente Y e W é a componente Z. Sempre. Quando a gente quiser representar a componente X do vetor velocidade, a gente vai chamar aquela função de U. Quando a gente quiser representar a componente y do vetor velocidade, a gente chama aquela função de v. E quando quiser representar a componente z daquela função velocidade, daquele vetor velocidade, a gente chama essa função de w, certo? Com o passar do tempo, com o fazer dos exercícios, vocês vão se acostumando a isso. O que a gente tem é o primeiro exemplo, bem fácil. O campo de velocidade bidimensional, incompressível e permanente. Daqui a alguns slides a gente vai ver daqui a alguns minutos o que é bidimensional, o que é incompressível e o que é permanente. Então aqui a gente tem um campo de velocidade, ele está em duas dimensões, então a gente tem uma componente x e uma componente y, a componente i e a componente j. Lembrando que a componente em x, a componente i, a gente chama de u, e a componente em y, a componente j, a gente chama de v. Essa questão pede para determinar o ponto de estagnação desse fluido. O que é o ponto de estagnação? Ele é definido como um ponto no campo de escoamento no qual a velocidade é identicamente zero, certo? Então, para uma velocidade ser zero, para um vetor velocidade ser zero, todas as componentes do vetor têm que ser zero. Então, o que eu vou fazer para achar o ponto x, y, onde essa velocidade vai ser zero? Eu vou igualar essa componente x a zero e vou igualar essa componente y a zero. Concordam? Igualando isso a zero, eu vou achar um valor de x, igualando isso daqui a zero, eu vou achar um valor de y. Então, nesse ponto, nessa coordenada daqui, se eu substituir aqui, isso daqui vai dar zero. Então, se eu tenho uma velocidade zero, eu tenho o chamado ponto de estagnação do fluido, certo? Então, vamos lá. Vamos ver algumas definições importantes dos fluidos. Nas duas últimas APS, eu pedi para vocês pesquisarem algumas definições, alguns conceitos, então vocês já vão estar um pouco familiarizados com o que é cada coisa. Assim eu espero. Então, vamos lá. O primeiro conceito é de linha de trajetória. A trajetória é a linha traçada por uma dada partícula ao longo do seu escoamento. A partícula está aqui no instante T1, no instante T2 e aqui no instante T3. E essa linha de trajetória é a linha
que vai ser traçada ao longo da partícula, certo? Isso a gente chama de trajetória. Linha de corrente. Em cada ponto, cada instante dessa partícula, a gente traça um vetor velocidade. Esse vetor velocidade ele é sempre tangente, ou seja, passa por um único ponto dessa nossa trajetória, e esse vetor é chamado de linha de corrente, certo? O que é o tubo de corrente? O tubo de corrente ele vai ser a área formada por todas essas linhas de corrente. Uma coisa que é importante saber é que esse tubo de corrente ele não vai ser constante, porque o fluido ele se muda de um determinado tempo até outro. No tempo T1 ele tem um comportamento, no tempo T2 ele tem outro comportamento. Então essa área aqui, esse tubo de corrente, vai mudar, não vai ser algo constante. Linha de emissão, filete. O que é isso? É a linha definida pela sucessão de partículas que tenham passado pelo mesmo ponto. Então, aqui, ó, um monte de partículas que passaram pelo mesmo ponto formam o quê? Formam uma pluma. E essa pluma é um exemplo meio que grosseiro, mas continua sendo um exemplo de linha de emissão ou filete, depende do sotaque. Então, vamos lá, classificação do escoamento. Isso daqui é de extrema importância vocês saberem. Não cai teoria na prova, tá? Só que, para você resolver as questões, você tem que entender o que é cada nome desse. Então, vamos lá. A primeira classificação é quanto à geometria. Esse escoamento ele pode ser tridimensional, bidimensional e unidimensional. No escoamento tridimensional, as grandezas que regem o escoamento variam em 3 dimensões. Então, no eixo x, y, z, no eixo i, j, k ou no eixo u, v e w, certo? 3 dimensões. Bidimensional, 2 dimensões. E a unidimensional, escoamento unidimensional, é uma única dimensão apenas, ou na dimensão x, no eixo y ou no eixo z. Outra classificação que até pedi para vocês pesquisarem é sobre a variação no tempo, se ele é permanente ou não permanente. Se ela é permanente, as propriedades médias daquela partícula, elas não vão mudarem com o passar do tempo, ela permanece constante. Se é não permanente, essas propriedades mudam com o decorrer do escoamento, com o decorrer do passar do tempo. E aí a gente tem um escoamento não permanente. Ó, aqui a gente tem um recipiente, certo? E um furo e uma saída. Se com o passar do tempo, aqui a gente está no instante T1 e vamos para o instante T2. O fluido, o recipiente que antes estava cheio, ele esvaziou, certo? Então a gente tem um regime aqui não permanente. Esse fluido, o escoamento desse fluido depende do tempo. Então a derivada em relação ao tempo vai ser diferente de zero. Por quê? Porque a gente tem uma função que depende do tempo. Se a gente derivar uma função que depende do tempo, essa derivada vai ser diferente de zero. Nesse caso aqui, também é um regime não permanente. Tempo T1, tempo T2. Ele esvaziou. Já nesse outro caso, a gente tem um escoamento permanente. Então, a função do escoamento do fluido ela não depende do tempo. Se ela não depende do tempo, a derivada de algo que não depende de T e a derivada desse algo em relação a T vai ser zero, certo? Por que não depende do tempo? Porque aqui está o tempo T1, esse instante que vocês estão olhando. Só que tudo que entra é igual a tudo que sai. Então, no tempo T2, esse recipiente permanece cheio, no tempo T3 ele permanece cheio, no tempo T4 ele permanece cheio. Então, esse escoamento ele não vai mudar com o passar do tempo e a gente chama isso de escoamento permanente, tá certo? Quanto à variação da trajetória, uniforme, todos os pontos de uma mesma trajetória possuem a mesma velocidade, e variado, os pontos de uma mesma trajetória não possuem a mesma velocidade.
quanto ao movimento de rotação. Isso a gente vai estudar bastante, o que é rotacional e irrotacional, mas lá para frente a gente vai aprender a calcular quando que um fluido é rotacional e quando que ele é irrotacional. Um fluido é rotacional, conceitualmente falando, quando as partículas, cada partícula do fluido, ela vai girar. Em termos leigos, ela vai rotacionar. O fluido está escoando e as partículas estão rodando, certo? E rotacional é quando essas partículas não têm esse movimento de rotação, certo? Na maioria das aplicações de engenharia, despreza-se a característica rotacional dos escoamentos, ou seja, considera-se normalmente que o escoamento é irrotacional. Como eu falei, daqui algumas aulas a gente vai aprender a calcular o vetor vorticidade, e por esse vetor a gente consegue descobrir o que é rotacional, quando o escoamento é rotacional ou quando ele é irrotacional. O próximo tópico é quanto à compressibilidade. Isso é muito importante. Eu vou pegar muito no pé de vocês. Vocês não podem acabar a mecânica dos fluidos sem saber o que é compressível e o que é incompressível. Desconsidere aqui esse M, por favor. Cadê o setinha? Esse M aqui foi digitado errado. E aí eu estou regravando o vídeo e esqueci de consertar. Mas aqui é um N, eu sei. M só antes do PIB. Então vamos lá. Quando que é um escoamento compressível e quando que é um escoamento incompressível? Também pedi para vocês pesquisarem, mas se restar dúvidas, tá aqui. Vou tentar desenhar. Aqui a gente tem o escoamento, certo? Aqui a gente tem um ponto e aqui a gente tem outro ponto. Nesse ponto aqui a densidade é 1000. Naquele outro ponto ali que sumiu, a densidade é 1500. Ou seja, a propriedade do fluido ela variou com a posição. Nesse ponto era 1000 e nesse outro ponto 1500. Quando a gente tem um escoamento cuja propriedade do fluido varia com a posição, então a gente tem um escoamento compressível. Nesse outro caso, a gente tem o fluido, um ponto aqui, outro ponto aqui. Nesse ponto, a densidade é 1000. Naquele outro ponto, a densidade também é 1000. Então, nesse caso, a propriedade ela não muda com o quê? Com a posição. Nesse caso, a gente tem um escoamento incompressível, certo? Como outras coisas, mais lá para frente a gente vai conseguir identificar apenas com o vetor velocidade quando o escoamento é compressível e quando ele é incompressível. Outra coisa muito importante saber é quando o escoamento é laminar ou quando o escoamento é turbulento. O escoamento é laminar quando as partículas descrevem trajetórias paralelas e o escoamento é turbulento quando as trajetórias são caóticas. O que determina se o escoamento é laminar ou o escoamento é turbulento? O número de Reynolds. Não sei se vocês já ouviram falar. O número de Reynolds, quando ele dá menor que 2000, a gente tem um escoamento laminar, e quando ele é maior que 2.400, a gente tem o escoamento turbulento. Isso daqui é um escoamento laminar, quando as partículas têm trajetórias paralelas, e aqui é um escoamento turbulento, as partículas têm uma trajetória caótica. Aqui, deixa eu dar um zoom, a gente consegue identificar melhor. Isso é um corante em um fluido, uma água, por exemplo, e aí ele tem um escoamento laminar bem certinho, bem paralelo, passa por uma transição e esse escoamento passa a ser turbulento, certo? Um escoamento caótico. O que é o número de Reynolds? O número de Reynolds é abreviado como RE, é um número adimensional, ou seja, não temos dimensão, é um número sem dimensão, usado em mecânica dos fluidos para o cálculo do regime de escoamento de determinado fluido dentro de um tubo ou sobre uma superfície. É usado, por exemplo, em projetos de tubulações industriais e asas de avião. O seu nome vem de Osborne Reynolds, um físico e engenheiro irlandês, e o seu significado físico é o coeficiente entre as forças de inércia e as forças de viscosidade. Como que a gente calcula esse número de Reynolds? O número de Reynolds ele é dado por ρVd sobre μ. Rho, a massa específica ou densidade do fluido, V, velocidade, D, diâmetro da tubulação. E o μ é aquela viscosidade dinâmica ou viscosidade absoluta, também chamada de viscosidade absoluta do fluido, que a gente viu lá
no início da matéria, certo? Quando a gente faz essa continha aqui e o número de Reynolds for menor que 2.000, o escoamento é laminar. Quando for entre 2.000 e 2.400, é um escoamento de transição, é essa partezinha aqui, ó, uma transição. Quando o escoamento for maior que 2.400, é um escoamento turbulento, certo? Vamos fazer os exemplos. O primeiro exemplo pede para calcular o número de Reynolds e identificar esse escoamento laminar ou turbulento, sabendo-se que em uma tubulação com diâmetro de 4 centímetros escoa água em uma velocidade de 0,05 metros por segundo. É dada a viscosidade dinâmica da água, também chamada de viscosidade absoluta. E essa viscosidade é de 1,003 vezes 10 a menos 3 Pascal vezes segundo, certo? Então vamos lá. Para a gente saber se o escoamento é laminar ou se o escoamento é turbulento, precisa calcular o número de Reynolds. O número de Reynolds é dado por ρVd sobre 1000. Quem que é ρ? Tá trabalhando com água. Ρ da água, 1000. Quem que é a velocidade do escoamento? 0,05 metros por segundo. Diâmetro da tubulação, 4 centímetros. Transformado em metro, 0,04. Dividido por μ. O que é μ? 1,003 vezes 10 a menos 3, que foi dado na questão, certo? Quanto que dá esse número de Reynolds? 1994. Se ele é menor que 2.000, a gente tem um escoamento laminar, certo? Só lembrando que essa viscosidade, esse μ aqui, não é um valor inventado, ele é determinado experimentalmente, existem tabelas e gráficos, e ele vai depender de quê? Vai depender do fluido, certo? Vamos lá para outro exemplo. Considere o seguinte campo de velocidade em regime permanente e bidimensional. Agora a gente já sabe o que é um regime permanente. É um regime de quê? Que não depende do tempo, que não é função do tempo. Aqui a gente tem o vetor velocidade. Tem algum t aqui? Tem algum t nessas funções? Não tem t nessas funções. Então, essa velocidade não é função de t. Se não é função de t, a gente tem um regime permanente. E é bidimensional por quê? Porque está em duas dimensões. Dimensão I e J, ou podemos chamar também de U e V. Esse daqui é a função U, que é em X, e esse daqui é a função V, certo? Então vamos lá. Assim, voltando, o que a questão pede? A questão pede o ponto de estagnação desse escoamento. Como que a gente acha o ponto de estagnação? Ponto de estagnação, como eu falei lá no início, é o ponto onde o vetor velocidade é zero. Para esse vetor velocidade ser zero, a gente precisa ter a componente x zero e a componente y zero. O u igual a zero e o v igual a zero. Então, a gente vai pegar a componente em x igual a zero, a componente em y igual a zero. Achamos o valor de x e achamos o valor de y. Então, nesta coordenada aqui, nós temos um ponto de estagnação. Nós temos um ponto onde a velocidade do fluido é zero, certo? Dúvidas? WhatsApp, estou lá esperando. Próximo exercício. Acetona escoa por uma tubulação em regime laminar com Reynolds de 1800. Por que o regime é laminar? Porque a gente tem o Reynolds menor que quanto? Menor que 2.000. Então, temos um escoamento laminar, certo? Determine a máxima velocidade de escoamento permissível de um tubo com 2 centímetros de diâmetro, de forma que este número de Reynolds não seja ultrapassado. Então, a gente tem o número de Reynolds, tem a densidade, tem o diâmetro e quer saber qual é a velocidade desse escoamento. O que a gente faz? Aplica diretamente na fórmula do número de Reynolds. Reynolds igual a ρVd sobre μ. Quem que é o Reynolds? 1800, um escoamento laminar. Quem que é o ρ? 784. Velocidade eu quero. Quem que é o diâmetro? O diâmetro é de 2 centímetros. 2 centímetros em metros, 0,02. E quem é o μ? O μ, ó, como eu falei, ele depende do quê? Depende do fluido. O μ do acetona é 0,326 vezes 10 a menos 3. A gente vem aqui, substitui e consegue achar a velocidade desse escoamento, certo? Então, por hoje é só. A aula foi mais conceitual,
a partir de agora, que a gente vai começar a pegar mais nas contas, nos cálculos, usar muita derivada nesse assunto, gente. Então, quem não, sim, não lembrar de como se deriva, eu peço encarecidamente que dê uma revisão em derivada, que a gente vai usar principalmente derivada parcial, certo? A derivada em relação a x, a derivada daquela função em relação a x, ou em relação a y, ou em relação a z. A gente vai usar muito derivada, então eu peço encarecidamente que revisem, caso vocês não tenham visto derivada recentemente, tá? Então, é isso. A segunda vez que eu gravo essa aula, espero que agora dê certo. Então, boa noite. Qualquer coisa, estou no WhatsApp e façam aquela pesquisa. Me mandem a diferença entre o fluido, entre o método lagrangiano e euleriano para o estudo da cinemática dos fluidos. Então, tchau, gente. Até mais.